abençoado, um ano que muitas lutas. Como é que eu posso dizer se venci, se não lutei? Posso dizer que venci, se não lutei? Como eu posso dizer isso? Não é? E eu tenho aprendido que muitos dos nossos problemas, eles existem para provar o amor de Deus na nossa vida. Quando existem e nós ficamos desamparados, aí é outra coisa. Mas em nenhuma luta, nenhuma dificuldade, eu tenho certeza, nenhum de nós pode dizer, eu fiquei desamparado, eu fui abandonado. Hoje eu quero trazer hoje é o domingo que nós celebramos a ceia. Temos ensinado para a igreja que todos os domingos nós celebramos a ressurreição de Cristo. Assim eram com os crentes da era apostólica. Eles se reuniam todos os domingos para lembrar o sacrifício de Jesus e a ressurreição. Então era chamado o dia da ressurreição e o dia do Senhor. Por isso, todos os domingos para nós devemos lembrar daquilo que Jesus fez por nós, sem que merecêssemos. Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 26. Primeiro Coríntios 11, isso, 23 a 26, diz assim: pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e logo após haver dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamai a morte do Senhor, até que Ele venha. Amém? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que nesta manhã o Senhor venha falar conosco de uma forma sobrenatural, Pai. Nós queremos ouvir somente a Tua voz, Pai. Nós queremos sentir a Tua presença, Pai. Nós queremos ter a comunhão íntima do Espírito Santo conosco. Ajuda-nos a entender esse propósito, em nome de Jesus. Amém. Amados, podemos ganhar tempo em explicar a ceia do Senhor. Há muitas coisas que nós já sabemos, nós temos tentado falar, que é uma das reuniões, é um dos eventos, é um dos sacramentos dos mais importantes. Primeiro porque foi estipulado, foi orientado por Jesus. Quando o apóstolo Paulo fala aqui, ele diz: eu recebi do Senhor. Ele recebeu diretamente do Senhor sobre a ceia, a forma da ceia, e depois disso é que vieram, ou seja, essa parte foi escrita antes da parte dos evangelhos que falam sobre a ceia. Interessante é que nós às vezes pegamos a ceia como algo superior a tudo, mas inclusive superior à nossa comunhão. Eu explico. Nós valorizamos a ceia de uma forma que a idolatramos, a ceia, mas não o evento da ceia. Então, já vimos pessoas dizerem: não, eu não posso faltar à igreja domingo, porque domingo é dia de ceia. Então, o que ele está dizendo? Se eu não for lá, eu sou castigado. E não é isso, porque ali é um momento que culmina todo o evento que nós já estamos fazendo desde que aceitamos a Jesus e participando todos os dias da semana. E quando chegamos aqui, é apenas o ápice daquilo que nós temos vivido.
Então eu quero falar um pouquinho sobre a ceia do Senhor, o que ela representa, não no aspecto negativo, que isso é um aspecto negativo. Quando ela me assusta, eu posso fazer tudo, só não posso faltar o domingo de ceia. Eu posso fazer tudo, só não posso perder a ceia. Há pessoas que ficam transtornadas se não participarem desse momento, conquanto que é um momento que nós não devemos deixar de participar. Mas ele é um conjunto de coisas. A ceia do Senhor, primeiro, deve não ser só este momento, mas ela deve nos levar ao avivamento. Foi através da ceia do Senhor, ou seja, através do que simboliza, quando eu falar a ceia do Senhor, estou dizendo o que ela simboliza. O que simboliza a ceia do Senhor é que nós podemos receber tudo que temos, o Espírito Santo conosco, porque Jesus vence a morte, ele morre na pior morte que poderia ser, e é um detalhe, por que morte de cruz? Porque só os bandidos, só os maus elementos, só os piores morriam com essa morte, e quem tinha que estar lá, éramos eu e você, porque a Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos. Quando Jesus morre na cruz, quando ele acaba de morrer, a impressão que dá é que Deus olhou assim de lado, ai, quanto pecado, não em Jesus, mas quanto pecado resumido ali, naquele ato que Jesus conseguiu pagar, porque nós não podíamos pagar. Então a nossa vida é uma nova vida a partir dali. A ceia nos chama ao primeiro amor, ao primeiro amor. Nós não podemos nunca, mas nunca nos esquecer do que Jesus fez e amá-lo desde lá. Nós temos que voltar ao primeiro amor. Nós temos que estar o tempo todo com isso dentro da nossa vida, dentro da nossa cabeça, não por um momento, não no primeiro domingo do mês, mas todos os dias. Eu tenho que ter esse amor, então eu tenho que voltar ao primeiro dia. Eu não sei qual foi o seu primeiro dia, mas aquele dia que você recebeu, eu não sei se foi no dia que você recebeu, ou se quando você foi batizado do Espírito Santo, mas o importante é que isso deve nos remeter a um avivamento. A ceia não é um meio de salvação, mas ela existe porque fomos salvos. Como nós vamos explicar um pouco a ceia para que hoje, ao participarmos e de hoje em diante, nós tenhamos esse entendimento talvez mais apurado, conquanto todos nós já tenhamos ouvido falar bastante. Ela é um momento, primeiro, de olharmos para trás. Não olharmos para trás no sentido de olharmos aquilo que nos cativou, aquilo que nos tirou, ai, que saudade que eu tenho daquele meu pecado, ai, que saudade que eu tenho daquilo, mas olhar para trás no sentido de olhar a cruz. Olhar para trás é olhar a cruz. O que Cristo fez, o que Ele fez ao morrer por nós. Vocês já pararam 2 minutos para pensar no que representa a morte de Jesus por nós? A Bíblia diz que Ele se fez maldição. Eu desafio qualquer pessoa a se colocar no lugar do outro para ser chamado de tudo quanto é nome ruim, em público, onde todos verão você sendo achincalhado, xingado, mas você não tem, você só colocou, você foi cobrir a pessoa. E alguém te disse, se você fizer isso, você vai poder salvar a pessoa, mas eu quero que você entenda que tudo que era para ela vai cair em você. E eu imagino, você não gosta que te chama de idiota, e a Bíblia diz que não podemos, mas Ele morreu pelos idiotas, quando éramos idiotas. Ele morreu pelos assassinos, pelos adúlteros, Ele morreu pelos desprezíveis, nós éramos desprezíveis. Ele morreu por aqueles que não tinham nenhuma condição de sequer citar o nome do Senhor. Foi por esse que Jesus morreu. Então, olhar para trás significa olhar a cruz.
E a cruz é tão importante, irmãos, que em filmes que fazem aí, filmes não evangélicos, e vão exorcizar algum diabo, e o demônio não quer sair, eles pegam a cruz e mostram, porque o diabo reconhece o poder da cruz. E é triste que às vezes os crentes não reconhecem. Olhar para trás é olhar que a cruz é uma mensagem de poder. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Olha só. Diz assim: pois a mensagem da cruz, a mensagem que a cruz passa, não é a cruz, a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos, porém para nós, que estamos salvos, 1, 2 e já? É o poder de Deus. Pode aplaudir ao Senhor, meu amado. A mensagem da cruz significa: houve um que venceu todas as barreiras, capacitou você, que estava condenado à morte eterna, e ele morreu na pior das mortes, porque era a morte que nós merecíamos. Por isso Jesus morreu na cruz. Mas olhar para trás também significa o momento de lembrarmos da nossa experiência com Cristo. Se eu te der um microfone agora, você pode dizer aqui uma experiência que você teve com Cristo? Uma experiência de livramento, mas também uma experiência espiritual. Que você viu o poder de Deus na sua vida. Que você viu que você não estava sozinho. Irmãos, a melhor coisa do mundo é você sentir que não está sozinho. Ontem embora eu não tenha, eu estou numa aflição, irmãos, porque nós estamos vivendo momentos difíceis, perigosos, assaltos, e as pessoas, pastor, eu quero que os irmãos entendam isso com a maior humildade possível. Pastor, nós queremos que o senhor venha aqui na nossa igreja. Onde é? É aqui no bairro tal, eu não vou citar, mas irmão, mas esse bairro eu conheço, eu fui muitas vezes aí. Pois é, o irmão já veio aqui perto e tal, é meio perigoso, mas Jesus guarda, né, irmãos? E eu ontem fui com um amigo, Moisés foi conosco, e eu disse: Moisés, a diferença é que há 5 anos atrás, 8, o bandido, eu entrei em várias comunidades, minha família junto, dentro do carro, eles paravam e vinham com uma escopeta, um fuzil, dentro do carro, abria assim, acende a luz, eu olhei, pronto, pode ir, você vai, vou na igreja, pode passar, vai ir para a igreja, ainda me dava cobertura. Mas hoje, eles ficaram ousados, eles matam para depois perguntar, e o cara não responde, ele mata de novo, porque estava morto e não respondeu, não é verdade? E eu vim contando algumas experiências e vim falando com Moisés. Quando eu passei no centro daquele lugar ali, daquela cidade, difícil, eu posso falar, né, para que os irmãos saibam disso, em Belford Roxo, eu passei ali, eu já estava no melhor lugar, no centro eu estava no melhor lugar, mas eu fui lá para dentro, passei por dentro de uma comunidade, e confesso aos irmãos que um pouco, preocupado, e eu falei assim: Moisés, quantas vezes eu estava aqui com a minha esposa no carro, e as 2 crianças, porque eram crianças, adolescentes, iam comigo, dias de semana, dia de sábado, não tinha tempo ruim. E por que eu falei isso? Porque a pessoa me deu um ponto de referência, e eu sou bom no ponto de referência, que eu já sou calejado. Além disso, eu tinha 2 GPS comigo, e os 2 tem uma hora que bateram cabeça, que eles não sabiam o que eles estavam falando, e me jogaram dentro de uma comunidade. E aí eu falei: aqui eu não vou respeitar esse GPS. Já saímos dali, peguei, dei uma volta mais longa e chegamos lá. E eu cheguei na igreja, e da volta que nós passamos, aí sim, o irmão foi nos levando até quase o centro de Belford Roxo, e eu disse assim: quantas vezes eu me lembro do poder da palavra, do poder de Deus, aquilo que Deus nos livrou, nos guardou. Eu contei para ele algumas experiências, a Vera, a Vivian há de se lembrar talvez de uma ou outra, e as pessoas dizem: pastor, quando você chegar na praça, você vai ver uma praça, um largo, um exemplo verídico, o senhor pergunta ali onde é a rua tal do colégio tal, e aí a gente ia. Quando chegou esse dia, não tinha como perguntar, porque estava chovendo demais e não tinha uma alma viva na rua.
a gente aprendeu a perguntar: irmãos, e se estiver chovendo e não tiver ninguém na rua, pergunta quem? Aí foi aí que a gente foi estreitando. Hoje tem um GPS, que também não podemos confiar tanto. E um dia nós estávamos ali e bateu uma encruzilhada, semelhante à que nós vamos falar hoje à noite no culto. 3 para cá e para cá. E agora? As 3 pareciam boas, asfaltadas, e não tinha nome na rua, e chovendo. Não estava chovendo tremendamente, mas não tinha ninguém na rua, e era escuro. Além de ser de noite, era escuro, porque tem de noite que está claro, por causa dos postes. E eu comecei a ficar nervoso e preocupado, e a hora olhando, e dei uma volta, fiz e parei. De repente eu parei assim naquela encruzilhada, apareceu não sei de onde um rapaz. E disse: cantor Isaías Mendes? Eu abri o vidro: você me conhece? Conheço. Escute, está perdido? Eu falei assim: não estou tão perdido, né? Mas eu estou aqui em dúvida, porque eu estou indo na igreja. Aí ele completou: na igreja tal, já vi anunciando o seu nome lá. Aqui, entra ali, vira a primeira esquerda e tal, você já chega. Aí eu falei: graças a Deus, né, minha filha? Puxa vida, briga. Cadê o rapaz? Fui agradecer, cadê o rapaz? Sumiu. Evaporou. Você pensa o que você quiser. Pastor, o senhor está querendo dizer que era um anjo? Eu estou. Rapaz, o senhor de repente, enquanto o senhor foi falar com a Vera, e ele foi para lá. Falei: pois é, mas o Senhor providenciou para ele aparecer ali e depois sair, não importa. Mas ele apareceu e me deu. Mas isso não foi uma só vez. Por quê? Porque nós temos um compromisso com Deus, e Ele tem um compromisso conosco. E a Bíblia diz que Ele só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Então, além de um momento de olharmos para trás, e eu quero perguntar isso a você, e você não precisa me responder, mas responda para si mesmo: vale a pena? Você tem algo para contar? Será que o Senhor pode olhar para você e se alegrar de você? Será que Ele olha para você e diz assim: ali, hein, está o meu filho amado em quem me compraz? Será que você pode dizer de experiências? Isso tudo é através da cruz. E a ceia do Senhor nos lembra todas essas coisas. Por quê? Porque ela substitui a Páscoa, que era uma figura daquilo que iria acontecer. E Jesus, o mesmo que participa da última Páscoa, celebra a primeira ceia. Ela é superior em todos os sentidos, porque a Páscoa era sombra, agora a ceia é verdade e luz. A Páscoa era algo apresentando alguém que viria, agora Ele está presente entre nós, e você pode vê-lo, assim como os discípulos viram, você pode vê-lo. Olhar para trás e ver quantos livramentos, mas quantas experiências boas, que você orou por alguém e disse assim: pelo poder da Santa Ceia que nos lembra a cruz do Calvário. Não, nunca falei isso, pelo poder de Jesus. Quando você falou pelo poder de Jesus, você está resumindo todas essas coisas. Aquele Jesus que foi morto por mim, e lá Ele venceu a morte, ressuscitou ao 3º dia, e depois Ele vai lá em Atos dos Apóstolos e diz assim: eu vou derramar sobre vocês uma camada, um poder sobrenatural, que vocês não perderão nenhuma batalha em suas vidas, mas terão batalhas. E a impressão que eu tenho é que quando a gente aceita Jesus, acontece assim: Jesus vira para você que está aceitando e diz assim: como é que vai, Isaías? Vou bem, Jesus. Você me aceitou, Isaías? Aceitei de todo o coração. Então agora eu vou te dar algumas instruções. Pois não, Jesus, pode falar para mim. Eu vou te dizer. Você vai ter momentos na sua vida que você vai enfrentar algumas situações. Sim. Situações dificílimas, que você não é capaz de resolver. E como é que eu faço? Já vou te dizer.
senhor pode dar um exemplo? Posso. Você vai enfrentar tentações e você não pode vencer tentações. Não? Então eu vou cair? Não vai cair. Eu vou ficar assim, fica mais fácil. Mas, pode me explicar? Vou explicar. Em toda a Bíblia, Isaías, o único que foi tentado e não caiu fui eu. Então, vão aparecer pessoas, vão aparecer situações que vão dizer assim: confia em mim que você não vai cair. Rechaça, porque o único que não caiu e venceu a tentação fui eu. E como é que eu faço? Eu vou estar contigo. Mas eu vi o senhor falando aí que está na hora do senhor subir. Sim, mas eu vou enviar o Espírito Santo. E ele vai estar com você todos os dias da sua vida. Mas você não pode abandoná-lo. Se você abandoná-lo, ele vai te abandonar. Aquele que se achega a mim, eu me achegarei a ele. Mas aquele que se afasta de mim, eu me deixarei afastar dele, diz a palavra do Senhor. Essa instrução, Jesus está dizendo assim: até você ter carne falível, que é essa, você precisa de mim. Vai chegar um dia que você não vai precisar. Todo o tempo. E isso, Isaías, pois não, Jesus, graças à cruz. Porque ali eu tive uma guerra com Satanás e venci. E porque eu venci, você está aqui, estará comigo todo o tempo. Isso é ceia do Senhor. Quando você estiver com aquele cálice e o pão na mão, você precisa lembrar o que está acontecendo. Mas nós devemos nos lembrar do efeito que isso pode causar. O primeiro efeito, nos conduz a curas. A ceia nos conduz a curas. Preste atenção, meu amado. Eu vou na ceia domingo que vem, porque domingo que vem é dia da ceia, e eu vou guardar todas as minhas enfermidades para chegar lá e ser curado. Não é isso? Mas também isto. Nós já vimos aqui pessoas no momento da ceia serem curadas, espiritualmente falando, sendo apossadas e sendo libertas. Cura de enfermidades, cura do corpo, cura da alma, cura de casamentos, porque ela tem esse poder. Não, mas isso é outra. Então, para que serviria a ceia? Um momento de comunhão. Tivemos ali um pão com queijo, mas isso aqui não é momento de comer, mas é um momento de entrarmos em contato com Cristo através dos elementos que representam o corpo, que é o pão, e o que representa o sangue da nova aliança, que é o cálice, suco da uva. Nos conduz a curas, cura do corpo, mas também cura da alma e do espírito. Se você posicionar-se dessa forma, você virá todos os primeiros domingos e não perderá, para renovar as suas forças. Isso está intimamente ligado à instrução que o apóstolo Paulo dá, diz assim: enchei-vos do Espírito. Quando ele fala encher, é porque enchimento há vários. O batismo no Espírito é um só. Uma vez você foi batizado, agora depois você precisa encher-se todas as vezes. Por quê? Supõe-se que você estará vazio, supõe-se que estará vazio porque gastou. A mesma coisa com relação à comunhão. Quando nós nos aproximamos da mesa, pedimos o pão, recebemos o pão e o cálice, nós estamos entrando numa comunhão de renovação de tudo isso que a cruz representa, ou a mensagem da cruz. Devemos nos lembrar também sobre a indiferença dos coríntios. A igreja de Corinto, no capítulo 11, o versículo 20 diz: pois, quando vos reunis como igreja, não é para comer a ceia do Senhor. Porque quando comeis, cada um toma antes a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. E desta maneira, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que não tendes casas onde podeis comer e beber?
Ou de fato desprezais a igreja de Deus, humilhando os que nada possuem? Que vos direi? Acaso vos elogiarei por isso? Certamente que não vos elogio por essas atitudes. Aqui ele estava disciplinando a igreja, porque essa igreja de Corinto era uma igreja que ela tinha até paradoxal, uma igreja que recebe os dons e falam em línguas e profecia e tal, mas é uma igreja também que precisa ser chamada a atenção por algumas atitudes. O que nós fizemos ali atrás ainda há pouco, foi isso, fomos lá, comi o pão, não esperei por ninguém, comi o meu, farinha pouca, meu pirão primeiro, não é assim mesmo? Então a gente aprendeu que quando você está no meio do crente, você não deve esperar muito para comer, que você não está... Mas enfim, brincadeiras à parte, mas ali você não precisa esperar. Você pegou o seu pão, serviu, passou a manteiga, botou ali o queijinho, então sentou ali, comeu, e outro, porque a gente, você vem e repete, e você viu que o outro ainda não comeu, mas você comeu. Mas aquilo ali é outra coisa. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que a igreja de Corinto estava fazendo exatamente isso com a ceia. E o que representa isso? Quando ele diz, vocês não esperam, vamos lá. A ceia representa o poder de Deus, a ceia representa a mensagem da cruz, a ceia representa o poder de Deus para a cura, para a libertação, para a transformação. E quando eu cuido de mim e não penso nos outros, eu estou errando. Quando eu desprezo que outras pessoas entre nós estão passando por necessidades espirituais, eu estou sendo enquadrado aqui dentro do que Paulo está dizendo. Vocês estão deixando as pessoas e não estão se importando com as pessoas. Isso não pode acontecer porque a ceia é para um corpo e o braço não pode ficar à parte de tudo que está acontecendo com o outro braço ou com as pernas. O que o apóstolo Paulo dizendo é que nós temos que ter essa comunhão e esperar e ter paciência para que outros também, e interessar-nos para que outros também recebam esse poder. O que ele está dizendo aqui é que nós não podemos vir fazer a nossa parte na ceia do Senhor apenas. Olha que coisa interessante, irmãos. Ele diz, vocês não podem resolver o problema de vocês, não estou aqui, cada um dá conta de si diante de Deus, é verdade? Mas eu também preciso de usar a ceia como um instrumento de evangelismo e restauração. Hoje nós vamos fazer isso, mas quando nós trocamos o cálice, eu já vi, e quando eu digo eu já vi, pastor, fica vendo tudo, mas você quer que eu fique cego, irmão? Eu vejo tudo, mas eu vejo para orientar, eu vejo com amor, eu vejo, opa, aquilo está errado, deixa eu pregar da próxima vez e dizer que está errado. Então eu vejo as pessoas, às vezes chegam e não dão uma palavra. Para que valeu essa troca, irmão? Nada. Não, concordem comigo ou não? Se você não concordar, a palavra é essa mesmo. Mas quando você chega e diz assim, eu abençoo a sua vida em nome de Jesus, só isso já está bom. Ou você diz assim, Deus seja contigo, o Senhor te abençoe, eu te perdoo. Você me perdoa? Precisa ver, porque isso é comunhão. O que é comunhão? A comunhão é pegar todo pedaço do corpo, todo como é que chama? O braço é o quê? Um membro. Todo membro do corpo, esqueci. O negócio de você falar várias línguas, você esquece. O instrumento que está necrosado, você precisa colocá-lo em ação. Essa é a função. Se a igreja vier aquilo, cada um dá conta de si, farinha pouca, meu pirão primeiro, espiritualmente falando, ela está falhando nesse quesito. Nós não somos igreja. Conquanto cada um de nós é a igreja de Cristo, amém ou não? Nós somos, não é isso aqui que é a igreja, isso aqui é um templo feito por mãos de homens, onde a gente chama casa do Senhor, para nos celebrarmos, o templo e tal, o tabernáculo, o nome que você quiser dar, mas conquanto isso, você pode ser crente na sua casa, amém ou não? Mas você sozinho não pode ter comunhão. Como é que você vai ter comunhão sozinho? Versículo 28 que eu não li. Examine, pois, cada um a si próprio. E dessa maneira, como? Examinando.
coma do pão e beba do cálice. O que é examinar? É examinar o coração. Existe um demônio hoje, hoje não, existe um demônio, e hoje está entrando onde ele não tinha que entrar, mas é onde ele quer entrar, que é na igreja. Ele é filho do demonão, ele é filho de Satanás. Como é que ele chama? É filho de Satanás. Quem é? Quem é? Eu vou inverter, vocês vão acertar, porque vocês já decoraram o versículo. O Satanás é o pai? Então, a mentira é o filho de Satanás. Viu? Espírito de mentira, irmão. Que mentira? Mentira quando a pessoa está lá e o demônio consegue segurar ele no banco para ele não confessar, para ele não olhar o seu coração. Ou então, o pior de tudo, ele vem sem confessar. Ele não sabe o que ele está fazendo, ele está perdendo uma chance de ouro, de não só ter seus pecados perdoados, seu coração limpo, como também recebendo uma dose superior de poder. Se ele descobrisse isso, esse upgrade que ele ia ter, falei bem, o professor de inglês, upgrade, ei Valentina, cadê a Valentina? Não é isso, Valentina? Upgrade, ei Pirilinho, tá certo? Se nós descobrirmos que nós vamos ter esse upgrade, esse passo acima, esse andar de cima, esse algo mais, eu duvido que nós não confessássemos. Para que nós fazemos isso? Para evitar o castigo. Pastor, mas tem castigo? Mas diz a Bíblia que Deus não castiga. Não, Ele não castiga, Ele colocou uma palavra que te castiga, quando você não a cumpre. Olha o versículo 31, e diz assim: contudo, se nós tivéssemos a cautela de julgar a nós mesmos, ele está falando da mesma coisa, irmãos. Ele está dizendo aqui que nós temos que nos examinar, e dessa maneira, depois de examinar, nós devemos comer do pão e beber do cálice. Note, isso é a língua portuguesa, ele não está mandando comer o pão, amém? Ele está mandando comer do pão. O que é isso? Você não vai comer o pão todo. Se ele mandar você comer o pão, não sobra para ninguém. Não, Jesus mandou comer o pão. O pão estava lá, eu mandei brasa. Mas comer do pão é participar, é comer pedaço, para deixar que o outro coma o outro pedaço. Por isso que ele precisa ser partido. Se eu colocar ele inteiro aqui, e já fiz isso, os irmãos vêm dar um beliscão no pão e puxam um pedaço. Ok? Por essa razão por quê? Porque quem come e bebe sem ter essa consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Ele mesmo se condena. Como que isso pode acontecer? Por essa razão, antes de explicar, há entre vós muitos fracos e doentes e vários que já dormem. 31, ele vai te dizer como é que você evita isso. Contudo, porém, todavia, entretanto, se nós, eu custei entender isso, sabia, irmão? Eu custei entender isso, mas o dia que eu entendi, eu falei, entendi, porque a palavra de Deus é revelada. Olha só, contudo, se nós tivéssemos a cautela de julgar a nós mesmos, não seríamos condenados. Em uma versão das antigas diz assim, porque se nós tivéssemos o cuidado se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. E eu já vi gente pregando, está vendo? Porque se você fosse julgar você mesmo, você não ia querer se julgar, então você não seria julgado. Não é isso que está dizendo isso. Agora está aqui, próximo do original, a Bíblia King James diz, se tivéssemos a cautela de julgar a nós mesmos, não seríamos condenados. O que ele está dizendo? Se eu mandar o exercício da prova para você fazer, e disser, se você fizer esse exercício, você não precisa fazer a prova, e você não fez o exercício, e me entregou em branco, e eu sou o professor, eu vou fazer o que com você? 0 ou 1. Mas se eu mando o exercício, e você examina, e faz,
Quando eu chego aqui, ela não pode te condenar. Amém ou não? Deu para você entender? Quantos não entenderam? Digo, eu não entendi, pastor, explica de novo. Se você, embora ninguém tenha falado, o Espírito Santo falou, explica de novo, porque tem gente que está com vergonha de falar. Se você fizer um exame de consciência, nossa, que é isso? Meu Deus, que vergonha, eu não acredito que eu fiz isso. Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa. O que você está fazendo? Julgando. Você examinou e julgou. E o que a Bíblia diz acerca disso? Que ele é rico em perdoar. Ele imediatamente, ele não vai dizer, eu vou pensar, porque você demorou muito, eu falei que era 5 minutos atrás. Não, você está perdoado. Enquanto você tem vida, enquanto Jesus é advogado, e ele só deixará de ser advogado quando ele subir, porque quando voltar, ele vai voltar como juiz. Aí não tem chance. Quando ele voltar, não tem chance. E aí você fez isso, e apresentou diante de você esse tribunal, porque você é o altar. Olha quanta coisa linda, você é o altar. Antes você levava uma pomba ou um animalzinho e tal, e ali o sacerdote fazia isso, mas a Bíblia diz que Jesus rasgou o véu de alto a baixo, nos adentrou ao templo, no lugar santíssimo, e eu sou esse sacerdote da minha vida. Ele é o sumo. A pastora leu hoje o texto, ele é o sumo sacerdote. Mas o sacerdote sou eu, aquele que apresenta. Então eu estou dizendo, Senhor, eu estou apresentando a minha mágoa, meu coração partido, aquilo que eu não consigo. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se vocês tivessem capacidade de perdoar, sem nenhuma bronca, não tinha que pedir a Jesus. Não precisa. Eu vou orar agora, vou pedir a Jesus que me dê sabedoria, para eu chegar até ali naquela farmácia que tem aqui na esquina. Ô Senhor, me orienta, como eu chego lá? Se eu ver uma pessoa orando assim, se o irmão está cego, e está precisando de visão, não, eu estou enxergando. Irmão, mas que orientação, você vem aqui todo dia, então não seria esquisito? Então aquilo que você pode fazer e que é natural na sua vida fazer, você não precisa pedir a Deus. Mas aquilo que você não consegue, e quase sempre aquilo que nos afeta, está lá dentro, nos separando da comunhão, essa nós não temos condição de fazer. Então você precisa pedir ajuda. Senhor, eu estou examinando aqui. E para que você não pense que eu estou falando de mágoa um do outro, Senhor, essa semana todinha, não li a Bíblia, não orei, mas vi 2 jogos, fiz 3 jogos de videogame, olhei todas as notícias do Facebook. Inclusive eu lembro um dia que eu cheguei cansado, porque eu não posso deixar de ver as notícias, para amanhã eu ficar atualizado. Eu fiquei até 1h da manhã lendo, mas eu não achei tempo de ler a palavra. Me perdoa, você está fazendo o quê? Examinando-se a si mesmo. Você está livre da condenação. Ele disse assim, então ganhe tempo, faça o dever de casa, para que eu não te dê 0, porque se trouxer para fazer aqui na frente, eu não vou deixar você fazer o dever, eu levei, que é dever de casa, e esse é o nosso dever de casa. Devemos nos lembrar do efeito que isso pode causar. Então nos conduz a curas, a indiferença sai de dentro de nós, nós passamos a prestar atenção. Eu não quero que 40%, 60%, 90% da igreja esteja curada. Eu quero que 100% da igreja esteja curada. O que quer é Jesus, não sou eu. Devemos examinar o coração, devemos evitar o castigo com isso. E outro efeito, a ceia é um tempo de derrubar barreiras. Se você analisar o sacrifício que Jesus fez e as barreiras que ele enfrentou, chegou um momento que ele disse assim, Senhor, tem uma barreira aqui, eu já quebrei várias, mas essa, se for possível, Senhor, passa de mim esse cálice. Que essa eu não estou afim de aguentar não. Que é isso? Mas ele aguentou demais.
aguentou xingamentos, por causa de você e de mim. Chamaram ele de diabo, falou, você é o chefe do Beelzebul. Ai, meu Deus do céu. Ontem eu falava com Moisés, eu não podia ser Jesus. Ele riu, eu falei, o que você falou que eu sou? Ele ia nem terminar de repetir a segunda frase, porque você é o... Foi embora para o precipício. Ainda bem que Jesus não sou eu, irmãos, digo assim, glória a Deus. Vocês querem que eu seja Jesus? E por último, nada disso tudo que eu falei tem valor, se você não chegar no ponto 6 aqui. É tempo de refletir sobre a volta de Cristo. Você hoje vai participar da ceia, e você precisa refletir a volta de Cristo. Deixa eu dizer, meu amado e minha amada, você não precisa esperar a igreja fazer um curso de escatologia de novo. Já tivemos vários aqui, irmãos falando, Alderi, pastor Alderi Nelson, ficou aqui 3 dias na igreja antiga, falando, dando uma aula, que ele é mestre nisso. Outros pastores estiveram aqui, pregaram, falamos em escolas dominicais, que hoje é Esforce. Você não precisa ser um profundo conhecedor ou esperar isso, mas você precisa entender princípios básicos da volta de Jesus. Um deles, você já sabe o que eu preguei aqui. E se você não estava aqui, você vá ao acervo, procure ao Marcelo ou ao Beto, vá ao acervo das nossas pregações e pega essa pregação. Aliás, irmãos, eu quero deixar aqui, que bom se você conseguisse, além de ao vivo, pegar a pregação que está disponível para você, agora não mais em DVD, que era aquele negócio, tem que copiar, e ouvisse essa mesma pregação minha, da Adelaide, da Vera, da Vivian, do Augusto, de quem pregar? Período, de quem pregar? Mais de uma vez, você vai descobrir coisas que você vai ver que são importantes. Precisa fazer isso. Pega essas pregações. A primeira coisa é que você precisa saber que existe um inferno, e que o inferno é terrível. E antes que você comece a falar assim, Deus me livre para lá, eu não quero ir, só te sobrou uma opção, o céu. Assim como você usou o termo para lá eu não quero ir, para o céu você diz para lá eu quero ir. E você tem que querer ir. Porque é uma luta desgraçada de grande, irmãos. Não faltam pessoas para nos obstruir. Elementos usados pelo demônio na face da terra para nos tirar, falando que Jesus não existe. Pessoas na escola, pessoas no nosso trabalho. E às vezes eles não falam que não existe, não, eles mostram uma proposta B, C, sutil, que é uma das grandes características do diabo é ser sutil. Eu penso que ele escancara. Imagina o diabo entrando aqui agora. Tridente, aquele pé de cabra, freio, com aquele chifre com a orelha pontuda. Ele é burro? Não, se ele entra assim, todo mundo vaza, ou então expulsa ele. Aqui nessa igreja ninguém vaza, expulsa ele, amém ou não amém? Amém. Ele não vai entrar assim, mas a Bíblia diz que ele é capaz de se transformar num anjo de luz. Então ele chega bonito, como é que vai, pastor Isaías? Está bonito hoje, hein? Nossa, pastor Isaías, que mensagem que o senhor pregou. Prega mais. Pastor, precisando de mim, eu estou aqui. Cuidado, irmão, se você já falou isso para mim, eu não estou falando de você não. Estou dizendo que ele também faz isso. Não é verdade? Você acha que ele vai me assustar? Eu vim aqui, porque eu vim aqui para arrebentar. Eu já chamo logo 2 caras valentes. Joel, vai lá. Não é verdade? Não, ele não faz isso, irmãos. Então o inferno existe. Ainda não está funcionando, para quem pensa. Você não pode expulsar ninguém e mandar ele para o inferno. Vai, demônio, para o inferno. Ele vai te responder, ainda não é chegada a minha hora. 2, a única pessoa que pode me mandar para o inferno é Jesus. Vai aprender Bíblia. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu já ouvi isso uma vez. Então o outro lugar é o céu.
Você só tem essas duas opções. E ainda que você diga, eu não quero o inferno, se você não conquistar, cuidado com esse conquistar, irmãos, porque você vai pensar que é algo que você possa fazer, um benefício, uma oferta, não é esse aí. Algo que você possa fazer significa obediência, dependência, olhar firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Se você fizer isso, o diabo não tem poder sobre a sua vida. Amém ou não amém? Você precisa saber disso. Mas você precisa saber demais. Que você tem chance até o último fração do segundo. Existe uma fração de segundo? Deve ser um negócio muito pequeno, né? 1 segundo. 1, 2, fração. Já foi. Até a última fração de segundo. A Bíblia diz que todo aquele que clamar, 1, 2 e já. Uhul, está resolvido, pastor. Amém ou não amém, irmãos? Só que você não sabe quanto tempo de vida você tem. Ontem eu perguntei por um pastor que me ligaram para eu ir cantar em Xerém. Eu falei, vamos ir, a igreja tal. Ah, que legal. E como é que vai o pastor? Morreu. Mas ele não... A minha estupidez, né? Mas ele não tem idade de morrer. É mais ou menos da minha idade. Fala assim, novo. O que aconteceu com ele? Estava bem, de repente, puf, teve um infarto e morreu. Não deu tempo nem de chamar a ambulância. Já pensou se ele não fosse o pastor? E que também não quer dizer que se ele foi pastor, ele foi para o céu também. Então, vamos lá. Você é pastor, você vai entender o que eu estou dizendo. Se ele fosse um ímpio, ele disse, eu vou deixar até, eu vou ficar guardando. Eu botei aqui, eu comprei um relógio agora, que eu aperto aqui, quando der perigo, ele... Aí eu... Inclusive, eu já pedi perdão algumas vezes falsas, porque não era nada. Mas vamos lá. Não deu tempo, irmão. Porque o mal é nós pensarmos que, assim como eu estou te avisando, olha o pecado, olha o problema, olha a comunhão, olha isso, alguém vai chegar e dizer, Jesus está chegando, Jesus, dá 5 minutinhos aqui, que tem 2 que estão ali, terminando o negócio ali, escuso ali, vendendo e tal, vai deixar passar por nome da esposa. Não vai ver isso, irmão. Vocês estão rindo, irmão? Será que é revelação? Hein? Não vai acontecer, não vai dar tempo, irmão. Então a ceia nos prepara para a volta. Irmãos, há um tempo atrás eu estava com muito medo de morrer, mas não pelo que eu vou encontrar, mas pelo que eu vou deixar. A minha fortuna. Eu comecei a falar assim, Jesus, eu já preguei isso aqui algumas vezes, assim, Senhor, irmãos, se eu tivesse hoje o conhecimento e a experiência que eu tenho com Cristo, há 30 e poucos anos atrás, eu não já falei isso aqui? Mas a prova é Deus me dá agora, e ainda falta muito, ainda não cheguei lá não. Então eu fico assim, Senhor, mas já imaginou, o Senhor me levar e eu tenho um monte de gente ainda que eu preciso falar. Eu sei que você vai dizer assim, não, mas outros falarão, mas o meu desejo é de restaurar o tempo que eu perdi, irmãos. Durante muitos anos da minha vida, eu não só não trouxe ninguém para Jesus, como tirei alguém da igreja. Com as minhas impertinências, jovem, mas eu não conhecia Jesus. Eu nasci num lar cristão, mas eu não era restaurado. Eu não tinha conhecimento. Mas em novembro de 86, bendito fim de semana que a Igreja Metodista Central de Niterói promoveu ali com Robson Rodovalho, Bené e uma turma, um seminário chamado Qualidade de Vida. Eu aprendi que eu tinha vida, mas não tinha qualidade.
Nasci num lar onde todos eram evangélicos. Nunca havia visto nada diferente na minha casa. Havia até experimentado alguns milagres. Paralisia infantil, que fui curado, já contei aqui, carro que passou por cima de mim, e outras peraltices mais que o Senhor me livrou. Isso eu já tinha visto. Mas eu não tinha qualidade de vida. E naquele dia, eu decidi querer. Eu decidi. Há uma música do meu amigo pastor Paulo César Brito, e ele disse: eu já decidi seguir a Cristo, ser invencível. Não vou cantar porque eu não conheço a música toda, mas é linda. Isso é uma decisão sua. E quando você vier hoje participar, você vai pegar o pão. Eu quero que ele queime na sua mão, porque o corpo de Cristo é brasa. Eu quero que quando você pegar o cálice, ele resplandeça no seu coração, porque ele é o sangue da nova aliança. E que depois, enquanto eu estou falando, você já comece a pensar em alguém que você precisa trocar esse cálice e salvar a vida dele, porque pode ser que você vai deixar de falar para alguém aqui hoje e essa pessoa vai cometer uma besteira em algum nível. Quem sabe ele está pensando em separar da esposa, está pensando em deserdar um filho, está pensando em bater em alguém. Conversei esses dias com uma pessoa que nos procurou, não é daqui da igreja, e perguntou se nós podíamos atender. E veio e nos trouxe um problema. E o marido disse: pastor, eu já estou melhor, já passou a vontade que eu tinha de matar. Quem sabe, meu amado, você vai poder salvar alguém de uma bobagem enorme que ele vai fazer essa semana e você nem sabe. Mas como é que eu vou saber, pastor? Se eu conhece alguém, aponta aí para mim. Não, o mesmo endereço que eu tenho, você tem. Peço ao Espírito Santo, fala comigo agora. Eu queria que você curvasse a sua cabeça agora. Eu vou te dar uns minutos para você não se incomodar com nada, não olhar para lado nenhum, não. Se um telefone tocar, se não for o seu, larga para lá que alguém vai desligar. E você fala: Espírito Santo, me mostra. Com quem eu vou trocar meu cálice? Me mostra. Pai, em nome de Jesus, olha os teus servos falando. Se a tua palavra que eu preguei é verdade, se a mensagem da cruz é isso tudo, eu quero ver o teu poder nesta manhã aqui, curando mazelas, libertando da morte espiritual, libertando da morte física. Como foi dito hoje na consagração, nada foge ao teu olhar. Mas como é que eu vou saber se o Senhor olhou e não me falou? Então usa-me, Senhor, usa-me nesta manhã. Que eu tenha a visão de tudo isso que foi dito, mas principalmente, me dê sede de estar contigo. Que eu entenda que o Senhor vai voltar. E no dia que o Senhor voltar não vai dar mais tempo, volta nas nuvens e faz o arrebatamento. E aqueles que ficarem vão ter que decidir sozinhos não seguir o anticristo. E vai ter que pagar com a morte, pagar com a vida, digo. Pai, em nome de Jesus, a tua volta é para estabelecer o reino total de Deus aqui na terra. Nós queremos participar disso, Pai. Ouça os teus servos, Pai. Pai, eu quero pedir perdão pelos meus irmãos. Assim como Neemias se colocou no lugar daqueles que tinham pecado, estavam lá em Jerusalém. E a cidade estava destruída, e ele disse: eu vou me colocar. Senhor, eu peço perdão pelos meus irmãos. Os
Estou aqui como pastor dessa igreja, pedindo perdão pelos meus irmãos, por aqueles que não estão conseguindo andar, por aqueles que andaram e voltaram, por aqueles que estão sendo influenciados por propostas do inimigo aí fora, por aqueles que estão deixando de crer em Ti, por aqueles que estão dando ouvidos a mentiras do inimigo, porque Tu és a verdade. Não vamos confiar em mais ninguém. Em nome de Jesus, Pai. Ouça-os. Ouça-os. Amém.